Olá, muito bem, estamos começando o nosso Economia e Desenvolvimento e na primeira parte do programa, como nós temos sido assim, isso tradicional, né? Nós vamos ver o espaço conversando sobre contabilidade. E nesse espaço, né, professor Salésio D'Agostinho, obrigado pela tua presença uma vez mais. Importante ser o espaço aqui, parabéns. Isso aí, estamos firmes aí respondendo aos questionamentos que as pessoas nos mandam. O camarada que mais recebe correspondência e consultas, né, para tirar dúvidas aqui do programa é o Salésio, porque ele trata de uma questão que é efervescente na sociedade, é uma questão das empresas, é importante para as empresas, um encaminhamento melhor das empresas, uma situação melhor para os profissionais da área de contabilidade. O Augusto Miranda, que é aqui de Porto Alegre, Salésio, ele diz o seguinte: professor, um amigo meu, do Augusto Miranda, que é coordenador do curso de Ciências Contábeis, me disse que ele tem dificuldade em fechar uma turma de alunos para estudar contabilidade e que a procura pelo curso é muito baixa. Aliás, uma coisa que a gente já tinha discutido aqui, né? O senhor poderia comentar a respeito desse assunto? Posso sim. Augusto, veja, você é um pai, né, de jovens que está escolhendo uma profissão. Ou você é um jovem que está definindo qual é a profissão que vai ter. A profissão, né, nós temos que ter certeza naquilo que nós vamos fazer, porque é o que vai nos guiar para a nossa vida. Aí você se depara com frases, com narrativas falaciosas sobre a contabilidade. Aí você escuta na imprensa e nos meios de comunicação e nas redes sociais informações que dizem assim: olha, a contabilidade vai acabar no ano X. Aí você escuta, que o contador é um mero despachante tributário, que o contador é um burocrata do governo que serve só para apurar impostos e tributos, que a contabilidade é um sistema de registro, que qualquer um faz, que o contador só trabalha, que é mal remunerado, que não é valorizado. Aí eu lhe pergunto, você escutando tudo isso, você se sente motivado a estudar contabilidade? Evidentemente que não. Você vai dizer: meu filho, essa profissão não tem futuro para ti. Aí você diz: mas por que ninguém contesta essas falácias que são divulgadas? Por que isso? Meus amigos, isso acontece porque as entidades que teria por função defender a profissão, ela foi absorvida, ela foi desconfigurada, entende? Ela foi despersonificada, quer dizer, as entidades que teriam por obrigação de dizer que tudo isso que é dito na imprensa é mentira, não existe mais. Elas não atuam mais, elas não reagem mais, elas foram absorvidas. E foram absorvidas, sabe por quem? Por um órgão público federal chamado Conselho Federal de Contabilidade. Todo o universo que compõe a profissão contábil foi simplesmente despersonificado em termos de ação. O Conselho Federal de Contabilidade subordinou todos. Por que isso? Para que eles não atuem, para que eles não reajam. Então nós temos a instituição de ensino. O Conselho Federal foi lá e disse assim: essa instituição nós é que determinamos. Os sindicatos, as academias, enfim, os alunos de ciências contábeis, os professores. Antigamente nós tínhamos a associação de professores que ia discutir os problemas do ensino, nós tínhamos alunos que iam lá discutir os problemas do ensino, as academias para verificar as questões técnicas, o sindicato para defender os profissionais e exigíamos que o Conselho Federal de Contabilidade cumprisse com as normas estabelecidas. Hoje não.
quem desenvolve os congressos de contabilidade é o Conselho de Contabilidade. Quem reúne os professores é o Conselho de Contabilidade. Quem reúne os estudantes é o Conselho de Contabilidade. Ou seja, o Conselho de Contabilidade faz tudo em benefício do quê? Em benefício dele, em benefício de uma estrutura que não defende o patrimônio. Em 2014, eu escrevi um artigo que chamava assim, A Contabilidade e o Sistema de Subordinação. Em 2014, outubro de 2014. Aqui relato, naquela ocasião, há 10 anos atrás, o que está acontecendo hoje. Então você simplesmente coloca lá no Google assim, A Contabilidade e o Sistema de Subordinação por Salésio D'Agostin. É um artigo que eu escrevi simples que espelha tudo isso. Mas aí você me pergunta assim, mas o porquê isso acontece? E por que um órgão público federal, que tem uma função específica, somente para proteger o campo da atividade, absorveu tudo? Por que isso? Meus amigos, vocês têm que entender o seguinte, que a contabilidade, ela estuda o patrimônio privado. A contabilidade estuda o patrimônio para prosperar, para o agente econômico e social prosperar. Então, a contabilidade, ela mexe com patrimônio, com emprego, com renda, com a produção, com as finanças, com rentabilidade, com desenvolvimento. Enfim, a contabilidade mexe com o progresso. Então, esta área é uma área do capitalismo. E o que é que querem implantar no Brasil? E não é de agora, não. Isso é uma coisa do passado, é uma coisa que já vem sendo construída há muito tempo. Eles querem implantar o quê? O comunismo, que não defende a propriedade, que eles querem a extinção da propriedade privada. Então verifica que de um lado nós queremos a extinção da propriedade privada, que é defendida pelo comunismo, e por outro lado nós temos o capitalismo, que defende a propriedade privada para ela prosperar e para gerar emprego e renda e para deixar as pessoas felizes. Então verifica o quê? Então qual foi a intenção? Qual é a intenção do Conselho Federal de Contabilidade nisso? É simplesmente descaracterizar, desconstruir todas as entidades que tinham por função defender a profissão, não fazer isso. E aí nós estamos dependentes disso. Inclusive, nós apresentamos à Confederação dos Profissionais Contábeis do Brasil, apresentamos ao Conselho Federal de Contabilidade uma proposta de reforma do ensino, aonde nós defendíamos que o ensino deveria ser dividido em 2 módulos. Um módulo tecnólogo, um módulo técnico que faz o aluno a entender como o patrimônio é constituído, que os atos de gestão se transformam numa informação e todos têm que saber a fazer isso. Depois de saber a fazer como é constituído esse patrimônio, aí sim entra na área acadêmica, que é para estudar causas e efeitos e verificar o que tem que ser feito para prosperar. O que é que nós tivemos surpresa que recebemos, uma resolução de reforma do ensino agora no final de mês de março, tá? A resolução CNE, CES 1, de 27 de março, que simplesmente o que foi feito, isso foi reforma nenhuma, eles simplesmente introduziram aqui dentro do ensino a necessidade de discutir contabilidade internacional, simplesmente para quê? Para tornar o patrimônio um instrumento de manipulação, esqueceu das coisas reais, das coisas necessárias, das coisas que nós precisamos, que o contador precisa, que o brasileiro precisa. O brasileiro quer emprego, quer prosperar, o brasileiro não quer informações subjetivas. E o pior de tudo, o que é que diz o Conselho Federal quando encaminhou a correspondência ao Ministério de Educação e Cultura? Conselho Federal de Contabilidade, entidade máxima da profissão contábil do Brasil. Entidade máxima coisa nenhuma. O Conselho Federal de Contabilidade é um órgão público federal que tem por função fiscalizar o campo da atividade.
Entende? Cada um dentro das suas atividades. E aí ele diz, integrado por 27 conselhos regionais, em parceria com as academias nacionais e regionais, em todas as demais entidades. Claro, eles absorveram tudo, eles representam todos, eles falam em nome de todos. E isso aí tem que mudar. O que é que nós temos que fazer, senhores? Acabar com essa forma de gerir a nossa profissão. Senão, essas falácias vão começar sempre, porque eles não têm nenhum interesse em que a contabilidade que defende o patrimônio, que é um campo do capitalismo, prospere. Eles querem o quê? Que a contabilidade simplesmente desapareça, porque eles não defendem o patrimônio. O que eles defendem é a privatização do patrimônio, a privatização da propriedade. Isso nós temos que acabar. Vamos acabar de que forma? Exigir que o Conselho Federal de Contabilidade, os seus representantes, os seus conselheiros, sejam eleitos pelos profissionais de cada estado e não como são indicados hoje para manter a cúpula, para manter uma ideia que vem de uma central que não sabe de onde, simplesmente para não valorizar o brasileiro, não valorizar o capital brasileiro, não valorizar o ensino do patrimônio. Muito bem, enfático, professor Salésio D'Agostinho. Parabéns, eu concordo com tudo isso aí e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima oportunidade. Vão nos mandando, continuem nos mandando as perguntas que, na medida do possível, estamos aqui para responder. Peço desculpa, mas quando eu enxergo, quando eu vejo que a verdade tem que ser dita, eu digo a verdade. Um grande abraço. Nesse nosso espaço conversando sobre contabilidade. Estamos aí. Muito bem, esse programa aqui tem sido não só um programa para trazer informação, trazer conteúdo, mas sobretudo para dar oportunidade àquelas pessoas que são amigas da gente, né? Amigas aqui do nosso programa, amigas do apresentador e tal, e tem uma história toda por trás de tudo isso aí. E é o caso do nosso convidado agora, que é o Diego Moreira, da Moreira Associados, que é uma empresa de auditoria, consultoria e contabilidade. Eu diria assim, como economista, e acompanho esse mercado há 53 anos, é, para mim, a mais séria, a mais responsável, a mais importante empresa de auditoria, consultoria e também de contabilidade do Rio Grande do Sul, pela história que tem, né? Pela história que tem, por aquilo que ela fez, faz e ainda fará muito agora, né? No comando do Diego Moreira, o saudoso o mestre Moreira, né? Que nos deixou aí um pouco mais de um ano, né, Diego? Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado pelas tuas palavras, Silvio, né? Sim, o pai agora já vai fazer 2 anos, né, que nos deixou, mas deixou um legado cheio de vitórias e histórias, até por isso também que a gente também está... Vou fazer um spoiler aqui, né? Claro, que a gente... Nós tivemos a ideia de escrever um livro, né, sobre as histórias de grandes personagens de contabilidade e auditoria do Rio Grande do Sul. E o Silvio está nos ajudando, né? E com isso a gente quer escrever essa história, né? Não só da Moreira de 60 anos, que a gente vai estar completando em 25, mas todas essas pessoas que desenvolveram esse estado como um dos principais estados, né, da federação na parte de contabilidade e auditoria, né? Então, para mim é uma honra carregar esse legado. E também, além desse pequeno spoiler, né, a gente também tem algumas outras novidades na nossa empresa. Perfeito, mas em relação a esse assunto aí do livro, é importante destacar o seguinte: vai ser um livro histórico, né? Vai ficar como uma herança desta geração para aqueles que vão suceder. E é importante isso, que você que é empresário, você que tem uma empresa de auditoria, de consultoria e quer também registrar a sua presença no livro, ajudar na elaboração, porque a gente sabe que isso aí não é fácil, é complicado. Então, como é que o pessoal faz quem queira uma empresa, um profissional queira também colaborar com a produção do livro? A gente está disposto aí a receber, estamos atrás de alguns nomes, a gente tem grandes nomes que a gente já andou conversando, isso, né? Com o Anthony e o Carl Biederman. Estamos conversando com o Yuneman, Bianchesi. Então, são pessoas que fizeram essa história do Rio Grande do Sul. Claro, infelizmente, temos algumas perdas. O Gatti, o próprio Paulo Moreira, o Nazi. Não, o Nazi não, está presente, mas... O Nardon, né? O Nazi, o Nardon, o escritório Nardon. Então, são coisas que a gente perdeu e que se a gente não aproveitar agora para escrever essa história... Não tem como, né? Não vamos ter como. É que eu estou dizendo sempre, né? Tudo tem o seu tempo, né? Nós temos esse tempo agora, né? Então eu faço um apelo às pessoas os empresários, alguém que tem uma empresa de contabilidade, que quer também passar para a história, nos ajudar nisso. É uma trajetória importante, né? E um legado que nós vamos deixar e honrando, inclusive,
inclusive todos aqueles que fizeram a história da contabilidade. Eu me lembro, Diego, eu comecei lá na década de 70, 71, 72, e falar em auditoria, falar em contabilidade, aquilo a pessoa não entendia muito bem, mas ali começou a se desenvolver, a crescer, né, e a se tornar importante para a sociedade e para as empresas, não só a contabilidade, mas a auditoria e também a consultoria. E vocês se especializaram nisso, e eu tenho a certeza assim, que muitas empresas que estão hoje no mercado e que ganharam expressão, ganharam importância, se deveu exatamente esse sucesso, se deveu ao estabelecimento de normas contábeis a partir disso, né? Não, a Moreira, a própria Bianchese, foram uma das primeiras empresas a se registrar no Banco Central, quando o Banco Central foi o primeiro órgão a fazer a fiscalização das auditorias no Brasil, né? Depois foi surgir a CVM. E é tão importante isso porque, assim, acho que tinham, se eu não me engano, eram 10 ou 20, nós tínhamos 5 ou 6 empresas gaúchas nesse início. Então, nós fomos um dos estados pioneiros, né? Pioneiros nessa construção desse momento. E hoje se fala muito nisso, né? Na auditoria, na transparência, nessa demonstração para a sociedade da contabilidade e da transparência, de como os números são importantes e que as empresas, né, estão trabalhando para buscar a excelência, né? Bom, naturalmente que uma empresa do porte da Moreira Associados e da importância que ela exerce no mercado, ela tem plano, tem projetos e tal, mas tem um plano, né, que é agora recente e que está para se concretizar, que é o seguinte: a Moreira Associados está lá no centro de Porto Alegre, né? Qual é o nome da rua lá de São Manuel, né? João Manuel. Na João Manuel, ali atrás da Calda Júnior. Eu trabalhei muitos anos na Rádio Guaíba e tal, então atrás da Calda Júnior, está ali há 30 anos. E agora está Casa Nova. Casa Nova, estamos mudando para um andar agora. Ainda vamos continuar no centro, o centro é a nossa casa. É verdade, né? Mas a gente está indo para Casa Nova. Estamos fazendo instalações novas, devemos agora até o final do mês de abril já está com todas as modificações prontas, finalizadas e casa com cheirinho de novo. Tem que fazer uma inauguraçãozinha. Já está convidado. Porque é importante isso, é uma data importante. Onde é que fica? Tem como vai dizer onde é que fica? É no centro. Vamos estar breve, então vamos anunciar. Breve vamos anunciar. Bom, e outros projetos, Diego, que vocês têm, paralelos? Nós agora também estamos, além dos serviços normais de auditoria, consultoria e contabilidade, né, a gente também está iniciando agora um projeto junto a aproveitar essas linhas de crédito para o BNDES. A gente entendeu que, além de clientes e prospects, né, não estão aproveitando esse momento, e o próprio governo está fazendo esses PECs para ajudar a indústria a se desenvolver, e tem várias linhas de projetos que a gente pode auxiliar junto ao BNDES. Então, a gente está iniciando agora também uma força-tarefa em cima disso, de buscar o empresário e auxiliar ele na busca desses créditos para fazer justamente o que a gente precisa, né? Aumentar o crescimento do nosso estado e do nosso país com esse desenvolvimento e com esse dinheiro que está vindo com um custo muito mais baixo para a gente conseguir de novo industrializar o nosso país, melhorar a nossa economia, que é tão importante. O nosso estado, né? Nós precisamos, né? Com certeza. Eu sou daquele tempo, o teu pai acompanha muito isso, nós falamos muito a respeito desse assunto, que foi um processo lá na década de 70, veja bem, que foi um processo que, como o Rio Grande do Sul estava crescendo e tal, e havia muita concorrência, Santa Catarina, Paraná e tal, sobretudo esses dois estados, houve um processo de saída de empresas daqui, indústrias, para esses estados. Foi um processo chamado de desindustrialização, né? E agora tem um momento de fazer com que haja esse retorno, é importante isso. Não, é muito, né? É que o nosso Rio Grande foi muito industrializado, o nosso gaúcho tem mania de sair do Rio Grande do Sul, verdade, e explorar esse Brasil, né? Mato Grosso, Amazônia e tudo mais. Só que o pessoal está esquecendo o quanto o nosso estado está aqui no final do Brasil, que né, o pessoal brinca, e a gente tem todo esse polo de desenvolvimento que a gente tem que atrair, né? A gente tem o Uruguai, a gente tem a Argentina aqui do nosso lado e o próprio Rio Grande do Sul como hub desse acesso, e nós temos que justamente atrair esse pessoal, né? Nós estamos muito afastados do resto do Brasil e precisamos atrair essa economia para o nosso estado e ajudar justamente esse crescimento.
Diego, naturalmente teríamos muito que conversar, eu já fiz um convite, agora eu quero ver se o Diego cumpre, que nós já havíamos prometido, de vir todo mês aqui, bater um papo com a gente e tal, porque na verdade, quando a gente fala em contabilidade, auditoria, consultoria, nós falamos exatamente de um segmento do empresarial que é a base da sustentação do Estado, que são as empresas, né? Quanto mais as empresas forem bem-sucedidas, tenham sustentabilidade, sejam fortes, cresçam, melhor vai ser o Rio Grande do Sul. Não, isso é par e passo, né? E o pessoal tem vou aproveitar o gancho, né? Que o pessoal tem uma ideia hoje errônea da auditoria, né? E tem aquela ideia de fiscalização, de polícia, que a ideia não é essa da auditoria, né? A ideia da auditoria hoje é muito mais essa busca da transparência para demonstrar o quanto a empresa está fazendo isso correto e auxiliar a empresa nesse crescimento e no seu desenvolvimento, né? Quanto mais a empresa cresce, ela acaba deixando controles internos, alguns pontos essenciais da sua estrutura ficando para trás. E a auditoria é justamente isso, né? É alguém auxiliando nesse movimento de crescimento, de buscar os controles e reforçar os controles para que toda a estrutura da empresa, né, cresça com pilares fortes, né, para não ter surpresas depois, mais adiante no futuro. Olha, eu, olhando nos olhos do Diego agora, eu tenho certeza que ele vai cumprir aquilo que nós prometemos. Vamos ter, graças ao Diego, aqui pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês, para trazer esses assuntos e, sobretudo, falar sobre a questão do Rio Grande do Sul, que nós vivemos aqui, queremos cada vez um estado mais forte, né? Mais diversificado na sua indústria, no seu comércio, enfim, ser um estado autossustentável, porque, afinal de contas, nós estamos aqui e estamos gerenciando hoje para deixar como herança para a próxima geração. Diego, um grande abraço, muito obrigado pela tua presença. Silvio, obrigado. E até a mais próxima. uma vez, até a próxima, então. Eu sempre disse que o mercado imobiliário, ele envolve todos nós, família, nossos negócios, nossos futuros, nossos sonhos e tal, né? Quem é que não sonha em ter a sua casa própria e fazer investimento no mercado imobiliário e tal. E o nosso especialista aqui nessa área, o Dr. Gustavo Bernardi. Bernardi, obrigado pela tua presença uma vez mais aqui. Bela camisa, hein, meu? Obrigado, Silvio. A tua também, está muito bonita. Obrigado, então vamos trocar as gentilezas aqui, né? Bom, mas na verdade uma das coisas que nós sempre falamos aqui, e quem acompanha o programa, esse programa está indo para 24 anos no ar, exatamente sabe que nós lidamos com essas questões, né, que dizem respeito ao mercado imobiliário e tudo que tem implicação com o mercado imobiliário. Por exemplo, as grandes empresas, as construtoras, né, que são responsáveis pelo erguimento de obras maravilhosas, de prédios, enfim, comerciais, residenciais e tal. Mas existe nesse meio, né, o Bernardi, isso é negociação, é negócio. A empresa oferece um produto e tal, e tem que saber exatamente que produto é, como é que está a empresa, como é que está a saúde financeira da empresa, porque há muitas empresas nesta área que acabam indo à falência, acabam prejudicando milhares de pessoas, né? Que cuidados as pessoas devem ter quando vão adquirir um imóvel em relação a construtoras? Bem, Silvio, sabe que a grande maioria das pessoas pensam que a análise tem que ser feita só de quem está comprando, né? A pessoa tem que ter capacidade de pagamento, não pode estar com o nome sujo do mercado, tem que conseguir tirar financiamento da Caixa, tem que ter renda suficiente. Isso está tudo muito certo, né? Só que as pessoas muitas vezes frustram as suas compras porque elas esquecem de analisar de quem elas estão comprando. E essas construtoras, elas demoram muito tempo para entregar o imóvel. Então, ocorrem muitas coisas durante esse período, né? Então, nós tivemos aqui na segunda quinzena de março um caso muito emblemático aqui e fazia tempo que isso não acontecia, Silvio, né? Nós tivemos ali entre 2017 e 2019 muita recuperação judicial de construtora, muita gente teve as suas obras paradas, as suas compras frustradas. Isso depois melhorou bastante, o mercado imobiliário voltou com força. O ano passado foi um ano muito bom, o mercado imobiliário, mas este ano já começou com um caso muito emblemático. Então, existe uma construtora muito, muito importante em Santa Maria, chamada Conceitual, que não entregou as obras. Não entregou as obras, ela construía Minha Casa Minha Vida, construía baixa renda, construía média renda, né? E começou a não entregar as obras, né? Casualmente, o dono dessa construtora, o fundador dessa construtora, havia morrido num acidente de carro em novembro. O que aconteceu lá? Começou a ter muitos casos de falta de entrega das unidades, as pessoas iam ver a obra parada, né? O Ministério Público entrou com uma ação civil pública contra a construtora, né? Buscando ser ressarcida dos danos aí materiais e morais dos compradores. Mas a questão toda é a seguinte, o que é importante que a gente entenda. Quando você vai comprar um imóvel, você tem que analisar de quem você está comprando.
saúde financeira da construtora, eventuais atrasos que ela teve em outras obras, processo... O histórico, né? O histórico da empresa, processos judiciais de compradores contra essa empresa, né? E as pessoas acham que isso é muito difícil, que tu tem que contratar muitas pessoas, gastar muito para fazer essa análise. Não, existe um procedimento que a gente chama-se de due diligence imobiliária, mas nada mais é do que uma consulta que tu faz, né? Uma análise que tu faz de quem tu está comprando esse imóvel, né? Nosso escritório faz, outros escritórios fazem, a grande maioria dos escritórios de direito imobiliário qualificados tem acesso a aplicativos, a sites em que a gente busca de forma muito profunda, de forma muito contundente, todas as informações anteriores da construtora que a gente está comprando, né? Assim como a gente faz quando a gente está vendendo para alguém, a gente pesquisa a vida dessa pessoa que está comprando. Quando a gente está comprando, a gente tem que pesquisar a venda de quem a gente está comprando, seja uma construtora, seja uma pessoa física, para que aquela construção, para que aquele investimento tenha sucesso. A grande maioria das vezes é o maior investimento da vida da pessoa. Comprar um imóvel residencial, comprar um imóvel comercial, né? Muitas vezes você passa anos pagando para receber depois. Então veja o risco que você tem de todos esses anos estar pagando e eventualmente não receber um imóvel, Silvio. Então um lembrete que eu quero deixar para as pessoas é isso. Vai fazer uma transação imobiliária, analise com quem você está transacionando, tanto comprando quanto vendendo. E a história é a seguinte, né? Tem muita gente que acha que é um custo, é um gasto a mais tu consultar gente do mercado especializado nessas questões e depois não faz e acaba tendo um prejuízo milhares de vezes pior. Então é importante consultar quem entende do mercado e quem pode te alertar. Olha aqui, ó, esse caminho pode seguir. Aqui não, porque você vai estar evitando um prejuízo muito maior lá adiante. Claro, muitas vezes as pessoas... E uma frustração, né? De sonhos, né? É uma frustração de sonhos e uma frustração financeira que leva muito tempo para ser recuperada. Que é cara, a vida toda praticamente. Leva muito tempo para ser recuperada. E uma coisa importante, as pessoas acreditam que você está transacionando com um corretor e que esse corretor vai fazer toda essa análise. O corretor é um profissional qualificado que é necessário para essa compra e venda, essa intermediação, mas ele tem interesse no negócio. Então, o ideal é que você consulte um terceiro, alguém que não tenha interesse no negócio, né? Que não seja envolvido no negócio, né? Um bom escritório de advocacia, um corretor de sua confiança, mas que tenha acesso a esses mecanismos que a gente usa para buscar essas informações, Silvio. Bernardo, um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, Silvio. Prazer em te ver. Bom, eu tenho a alegria de receber aqui, aliás, vocês que têm acompanhado o programa aí há 24 anos, né? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo retorno que o programa dá aí para nós. Mas eu sempre digo, né, que o importante para mim aqui nesse programa, que está há 24 anos no ar, é exatamente trazer as pessoas importantes da sociedade que fazem um trabalho que agrega valor para a sociedade, satisfaz as pessoas, faz as pessoas felizes, né, ajuda na saúde das pessoas e traz a felicidade, que é, no fundo, é o que nós queremos. Então, é o caso do Alfredo Schmidt. Alfredo, muito obrigado pela tua presença aqui, que é um empresário de renome, um empresário engenheiro químico, tem formação econômica, tem empresa aqui e nos Estados Unidos. Conta um pouquinho da tua história. Eu comecei minha vida profissional dando aula no Colégio Militar de Porto Alegre e entrei no setor petroquímico plástico há 45 anos, setor do qual muito me orgulho de participar. Então eu tenho indústria aqui no Rio Grande do Sul, no México e empresa comercial nos Estados Unidos. Tá, e exatamente essa questão, porque nós sabemos, né, que o plástico, ele veio facilitar a vida do mundo todo, quer dizer, das pessoas. Enfim, ele é hoje uma coisa importante, indispensável, né? Necessário e fundamental na sociedade. Mas ele sofre muitas restrições, ele sofre muitas narrativas e tal. Fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, o que existe é muita desinformação, né? E a gente vem trabalhando no sentido de diminuir essas más informações, né? Então, dentro do âmbito do nosso sindicato, o Simplast Rio Grande do Sul, nós criamos o Instituto Sustenplast, que tem vários programas, né, que visam justamente melhorar o nível de informações e mostrar como o plástico é útil e importante para a sociedade. Tem um pesquisador americano que diz o seguinte, que o plástico é um material tão extraordinário que se ele não existisse, ele teria que ser inventado. Dentro disso, a gente tem vários programas e, entre eles, o Congresso Brasileiro do Plástico, nós vamos realizar o 5º evento em setembro, agora em São Paulo, e o Tampinha Legal, que é o maior programa socioambiental
de caráter educativo e economia circular das Américas. Não tem nada parecido nas Américas. O que é o Tampinha Legal? Tampinha Legal é um programa onde as pessoas todas, você deve ter visto isso, coletam tampinhas. Isso, né? Essas tampinhas são entregues a entidades assistenciais que fazem uma separação por cores para valorizar o produto. Entregam nos postos de entrega, aqui em Porto Alegre tem um, por exemplo, os bancos sociais da Fiergs. O reciclador chega, retira, paga diretamente na conta. Tem na estação de Tresurb, tem também, né? Tem em São Paulo, nas estações do metrô. E paga diretamente na conta das entidades assistenciais. Não passa nada, o dinheiro não passa para a nossa conta. Então, as entidades assistenciais cadastradas recebem recursos diretamente oriundos do produto que elas coletaram, separaram e entregaram para reciclagem. É um programa muito legal. Para ter uma ideia, em 7 anos já foram destinados 3 milhões e 600 mil reais para entidades assistenciais. Alguma coisa como quase 800 milhões de tampas. Alguma coisa como 110 carretas de soja, por exemplo. Enfileiradas uma atrás da outra, só de tampinhas. Que coisa maravilhosa, hein? E o programa Copinho Legal, que nós estamos, é um programa primo do Tampinha Legal e que nós estamos fazendo ele crescer também, né? Ele vai demorar um pouquinho mais, tem algumas características especiais, mas uma coisa muito importante, que é uma corrida à vida em Porto Alegre, agora no dia 10 de março, a primeira Poa Plast Run, né? Nós fizemos uma coleta enorme de copos, aqueles copos de hidratação, e não teve um copo no chão. Ou seja, houve uma palavra de comando, a palavra da educação. Vamos entregar colocar todos os copos nos locais adequados. E não teve um copo no chão, ou seja, a educação é muito importante. Aí tu coloca numa coisa que é fundamental, né? Nós sempre defendemos aqui, viu, Alfredo, exatamente esse processo, quer dizer, a sociedade, a civilização, lá desde os sumérios, lá 10 mil antes de Cristo, né? A população sumérica que ficava lá na Mesopotâmia, perto da cidade de Ur, lá que nasceu Abraão. Então, essa civilização, quando veio para o Egito, ela trouxe esse processo todo de civilização. E de lá para cá nós íamos. O plástico é hoje um grande diferencial dentro do processo civilizatório, né? E ele veio para ficar, né? Ele veio para ficar e vai participar cada vez mais, porque, por mais que tentem, ele é um material. Vou só dar um exemplo. Tá? Uma sacolinha no supermercado pesa 4 gramas e transporta, quando dentro da norma da BNT, porque tem uma norma, Sim. 6 quilos, 6 mil gramas. É o único material que transporta 1.500 vezes o próprio peso. Não tem outro material, não tem navio, não tem carro, não tem avião, não tem nada que transporte 1.500 vezes o próprio peso. Então, a criança nasce, já recebe na maternidade todo o aparato para poder, do umbigo, de plástico, catéteres. A vida dela começa envolvida no plástico, né? Então é uma coisa... E outra, muito importante, o plástico, ele tem... Estou com uma camiseta aqui, o plástico preserva. Isso aí. O plástico preserva, por quê? Porque ele transporta e preserva. Ele transporta tudo. Preserva alimento, preserva a saúde. Né? Se não houvesse plástico, os alimentos, eles teriam, dados da organização da FAO, da FAO, aproximadamente 24% de perda por desperdício por não poder preservar o alimento. Então, o que a gente precisa é dar melhor informação, e é isso que a gente está fazendo. Tá, a questão do descarte do plástico, como é que está funcionando? Porque isso é uma das questões que levanta muita polêmica também, né? Tirar plástico, o plástico demora tantos 1000 anos para se desfazer e tal. Sabe que essa tua pergunta é muito interessante, eu até agradeço, porque é a oportunidade de te falar. Isso é muito importante. O plástico fica... A maior inflação que existe é a inflação do tempo de vida do plástico. Há 10 anos se falava que ele ficava na natureza 100 anos. Depois passou 200, 300, 500. Não tem inflação parecida com o tempo de vida do plástico. A resposta técnica é a seguinte: ninguém sabe. Pode ser que ele fique 10 anos, pode ser que ele fique 1000, 10 mil, ninguém sabe. Por quê? Porque o plástico existe, como a gente conhece, há cerca de 60, 70 anos. Como é que se pode fazer a inferência que ele vai ficar 1000 anos? Não sabe. Pode ser que fique. E se ficar é bom, porque ele vai ser reutilizado. Entendeu? Então, toda é reutilizar o plástico. Reutilizar, é isso mesmo. Mas nós estamos partindo para esse processo, né, Alfredo? A reutilização do plástico, né? Ou seja, uma coisa gerando a outra sem aumentar o volume do plástico, né? Silvio, eu vou te fazer uma pergunta para os telespectadores também, que é a seguinte: quem de vocês
já viu um artefato de plástico que não seja um vaso ou aquela base para vaso, um artigo decorativo que tenha mais de 40 anos? Quem já viu? É verdade. Ninguém viu. É. Ninguém viu por quê? Porque ele já passou para outra etapa da vida dele. Né? É verdade. E só para eu falar uma coisa pontualmente técnica, mas bastante curta, existe uma análise chamada análise de ciclo de vida, né? Que pega o material desde o momento que ele sai do poço de petróleo até o final da vida dele. O plástico é o elemento, é o produto, né? Que tem a melhor relação, né, de análise de ciclo de vida que qualquer outro material, em termos de energia, consumo de água, tudo. E eu vou aproveitar, já que eu falei análise de ciclo de vida, eu vou comentar uma coisa com vocês, com os telespectadores. 1 ano e meio atrás, o programa Tampinha Legal contratou uma análise de ciclo de vida com a USP, lá em São Paulo. Veio o resultado, o estudo foi publicado numa revista internacional e nós somos convidados, né, a gerente do programa, Simara Souza, né, a realizar a apresentação do programa e da análise de ciclo de vida em Madrid. Então, foi a primeira vez também, nesses termos, que um programa pôde ser apresentado internacionalmente, um programa oriundo do Brasil, feito no Brasil, ser apresentado para a sociedade mundial. Que maravilha, hein? Olha, eu não sabia dessas coisas. E é importante, eu tenho a certeza que você, telespectador, está gostando muito, porque essas coisas, como eu digo assim, aqui no programa, nós ouvimos, descobrimos coisas que nós nem imaginávamos. E aqui, muitas vezes, tu não tem outro lugar para descobrir isso. Eu recebo muito retorno, né, de pessoas que dizem, pô, eu não sabia e aquele convidado teu lá esclareceu isso. Esse é o objetivo do programa. Alfredo, eu quero te agradecer muito, né, penhoradamente a tua vinda aqui, te convidar para nós ter, de repente, um espaço aqui mais frequente para passar essas verdades, né, para que não alimentemos a narrativa que nós sabemos de onde vem sempre, né, para desmerecer, para desqualificar aqueles que trabalham com plástico e o próprio produto, que é importante e é essencial para a nossa vida. Mas eu quero te falar uma outra coisa, Silvio. Eu quero ter uma outra oportunidade para falar também sobre a nova indústria do Brasil. Perfeitamente. Porque a indústria é a base de tudo. A indústria participava com 35% do PIB. Hoje, ela está participando com 15%. Né? E nós temos que olhar isso de uma maneira muito clara para o futuro, porque a gente precisa ter atitudes positivas para que a gente consiga avançar. Esse é o objetivo. Perfeito. Alfredo, um grande abraço, obrigado. Parabéns, sucesso. Parabéns aí pelas informações, pelo conteúdo que tu passas aqui, que eu acho que não só nos esclareceu, mas também nos tornou ciente de muitas coisas importantes que acontecem por aí, que nem sempre a gente consegue ter o conhecimento, ter o entendimento como tivemos agora com relação ao plástico. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado. Até logo. Bom, nós estamos recebendo aqui o Dr. Carlos Biderman. Biderman, obrigado uma vez mais pela tua presença aqui. Estava com saudade do amigo, né? Obrigado, senhor. Eu que agradeço. A gente anda muito assim, quer dizer, dispersivo, corre para cá, corre para lá. É muita atividade. O ano está começando, na verdade, né? Então, essa é uma questão que envolve... Já está na metade, senhor. Pois é, não, mas para mim está começando agora que começou o fervo mesmo, né? Eu estive ontem, por exemplo, essa semana em Canoas, ali, visitando a Telecom, uma empresa da área de consultoria. O camarada, ele está aqui no programa, o Daltro Ribeiro, que é o diretor lá, dono da Telecom, 180 funcionários, e eles estão assim, olha, agora o ano está começando mesmo, eles trabalham com supermercados, especializada em trabalhar com supermercados. Toda a parte de escrituração desse supermercado realmente é um ambiente assim, maravilhoso e tal. Estive lá dando uma palestra para os 15 executivos lá da Telecom, e ele estava me falando exatamente isso, de, olha, a coisa começou a acelerar a partir de fim de março, ou seja, agora semana retrasada. Então, naturalmente, as coisas começam, mas o que eu gostaria de saber de ti, Carlos, nós estamos vendo aí que a economia brasileira ainda tem um carry-over do governo passado, atrás disso ela se mantém, mas o que assusta é a dívida pública, né? Silvio, eu vou repetir muito o que está nos jornais todos os dias, mas é óbvio que o gasto público tem sido absolutamente desenfreado nesses anos e a gente sabe a consequência disso, que é inevitável, a inflação daqui a algum tempo, né? Então, a recomendação para os investidores é, obviamente, quando começa esse gasto público elevado, é se proteger em relação à inflação da sociedade como um todo. É óbvio que a sociedade, que as pessoas mais carentes não têm como se proteger da inflação, como a gente viu nos anos de inflação alta no país. Mas é óbvio que nós estamos enfrentando aí uma situação de recrudescimento da inflação nos próximos meses, isso é indiscutível, né? Porque não há como financiar isso, essa insistência dos governos
de todos os níveis de aumentar impostos, isso não termina nunca, isso é uma roda sem fim, né? Eu acho que a única exceção aqui foi o governo do Bolsonaro, ele reduziu a carga tributária. Reduziu a carga tributária. Os governos estaduais se queixam um pouco, porque ele chegou até a mexer nas cargas, vamos dizer assim, nos impostos estaduais. Mas foi bom para a sociedade como um todo. E caberia sim aos governos estaduais se reestruturarem de acordo com a receita que tem, e não o contrário. É muito fácil eu botar a mão no bolso do contribuinte e cobrir o meu furo de caixa, que eu não consigo controlar. Claro que tem algumas coisas que são complexas, e a grande maioria das despesas são complexas, é difícil de controlar. Agora, os estados não têm uma gestão pública eficiente para nesse nível. A última que a gente lembra aqui no Rio Grande do Sul, acho que se lembra bem, foi a de Cunha com o IEDA, né? Que foi a última gestão que efetivamente conseguiu reduzir o déficit. Né? Até porque a IEDA tem uma história toda, né? A IEDA Cruz, né? Então, foi minha professora em Moeda e Bancos. A minha também. Moeda e Bancos aqui na URGS, né? Na época eu fazia administração, mas tinha as cadeiras opcionais de economia, eu fiz Moeda e Bancos e conheci a IEDA lá nos anos 70 como professor. Excelente professor. Uma das cadeiras mais bonitas que tem Moedas e Bancos, né? Porque é interessante. Foi muito interessante, porque eu conheci a IEDA ali e ela quase me rodou, foi a única cadeira que eu quase rodei. E a partir dali fiquei amigo dela, enfim, criamos uma boa relação. Acho que ela lembra disso, não sei se ela lembra disso, mas eu lembro bem da situação. Vou falar para ela. Pois é. Então, foi o último governo aqui no Rio Grande do Sul que conseguiu efetivamente uma reestruturação de dívida, uma reestruturação de custos e gerar superávit. Depois disso, ninguém mais, né? E a insistência toda é essa dos governos de aumentar imposto para cobrir o seu déficit, seu buraco. Então, é muito fácil administrar gastando, né? Se o difícil é administrar bem, não gastando. Então, são poucos os governos que conseguem isso de uma forma eficiente e com, vamos dizer assim, com qualidade. Então, é muito triste isso, né? Porque sempre eu digo sempre quando querem aumentar impostos, é muito melhor esse dinheiro no bolso do contribuinte do que no bolso do Estado. Porque no bolso do Estado, além do desperdício, o Estado é perdulário no seu gasto. Então, qualquer aumento de imposto, seja de qual natureza for, agora fala assim, nessa tributação internacional sobre grandes fortunas, isso é uma grande bobagem, porque isso, além de inibir as pessoas a fazerem, crescer os seus negócios e investirem, isso é tirar dinheiro de quem investe, de quem produz e de quem gera riqueza com o seu dinheiro, levando para governos que são perdulários e que não vão fazer absolutamente nada. Estão dizendo que vão criar esse imposto sobre grandes fortunas global para, enfim, investir em proteção ao clima, sei lá o quê. A gente sabe que 90% desse dinheiro vai ser desperdiçado na máquina para gerenciar esse recurso. Então, isso é balela, né, Silvio? Então, conversa mole, a gente não pode levar isso em consideração, porque temos que lutar o que for possível contra isso. Não que os objetivos não sejam, não vou dizer honestos, porque eu estaria sendo exagerado, que não sejam válidos. Nobres, não sejam nobres. Talvez nobre seja a palavra melhor. Mas a gente sabe que isso não chega na ponta, né? E não vai gerar o benefício que é esperado quando se usa esse argumento para tirar dinheiro da sociedade. Eu fico perplexo de ouvir as pessoas, temos que punir os burgueses e tal. A França, há uns 15 anos atrás, a França também tentou fazer esse tipo de coisa. O esquerdismo mundial quer isso, ele quer cada vez mais solapar a sociedade, cada vez mais tirar da sociedade, não para beneficiar a sociedade, não para beneficiar os pobres, como eles dizem que defendem, não para ser locupletário, eu digo isso com toda clareza. Então a França tentou e não deu certo. O que aconteceu? Os capitais fugiram. E mesmo, Silvio, que os objetivos sejam nobres, como falando, o efeito é o contrário. O resultado é negativo nesse processo. Então, eu sempre lembro daquela brincadeira que rolou uns tempos atrás, acho que roda ainda, circulava aí nas redes sociais, daquele sujeito em Santa Catarina com o sotaque típico catarinense, né? Numa BMW, numa Mercedes, sei lá, não importa, e alguém chegando e diz, poxa, mas tu não tem vergonha de ter, vamos dizer assim, gasto esse dinheiro aí que podia beneficiar tantos pobres? Ele começa a listar quantas pessoas ele beneficiou comprando aquela Mercedes ou aquela BMW, desde o produtor lá na Alemanha até o revendedor da loja que vendeu o carro. Então, esse é o que, vamos dizer assim, que as pessoas que produzem fazem com os seus recursos. Ninguém põe dinheiro embaixo do colchão. Então, a pior destinação de recursos é a destinação para órgãos públicos, para governos, porque esse vai gastar mal o nosso dinheiro, se não se locupletar. Mesmo que a gente esqueça a parte, vamos dizer assim, da locupletação, vamos dizer assim, com o perdão da palavra, mas vai gastar mal o nosso dinheiro. Na verdade é isso aí, né? Porque as pessoas pensam, tu falaste muito bem a questão de botar o dinheiro dentro do colchão. Na verdade, quem é o milionário, o bilionário, digamos, temos um bilionário que é hoje presidente da República, não esqueçam disso. E ele não gerou riqueza nenhuma para estar lá, para ser hoje considerado um dos milionários brasileiros. Sempre foi um sindicalista,
como o presidente da República se tornaria milionário, mas esqueçamos isso. Na verdade, quando o camarada tem muito dinheiro, bilionário, ele tem patrimônio, na verdade. E o dinheiro que ele tem está aplicado. Esse dinheiro aplicado, ele é dinheiro de poupança, que gera investimento, gera renda, gera riqueza e gera empregos. Então, esse pessoal da esquerda, eles não têm essa noção do que é a roda do mercado, do que é a roda da economia. Eles têm desvio de caráter. Tem desvio de caráter, então... Eu não queria chegar nesse ponto, mas é verdade. Tem desvio de caráter porque o cara acreditar nisso, que isso é verdade, não precisa raciocinar 1 mais 1 igual a 2. Isso é suficiente. Quem consegue fazer 1 mais 1 igual a 2 tem condição de entender que esse processo não se esgota em si mesmo, é um processo de retroalimentação e que gera benefício para toda a sociedade. Então, muito melhor deixar esse dinheiro na mão do bilionário do que na mão do governo que vai fazer bobagem com isso. É que o bilionário multiplica, né? Ele multiplica o quê? Gerando riqueza, renda e tal. E ele gerou riqueza pelo seu trabalho. Exatamente. Vamos dizer assim, pela boa vontade, pelos cidadãos que confiaram nele, compraram o seu produto, o seu serviço. Então, esses que elegeram esse sujeito para ser bilionário, a sociedade, o cidadão, enfim, comprando o seu produto, que é o que se diz do Steve Jobs na Apple, né? Talvez seja um dos exemplos. Todos esses caras de tecnologia, né? Que criaram produtos e serviços extremamente úteis para a sociedade como um todo e foram recompensados por isso, por livre e espontânea vontade da sociedade e não por destinação, ou vamos dizer assim, ou ordem de algum estadista, de algum burocrata ou algum ditador aqui ou ali que gerou esse tipo de coisa, porque eles não geram nada, né? Na verdade, assim, essas pessoas, e veja bem, essas pessoas que pensam, né, que têm esta iconoclastia ideológica, ou seja, destruir ideologicamente o que é construído, o que é a prosperidade, essas pessoas gostam de prosperidade. Então, não acho que eles moram em favela, que eles são desassistidos, que eles são pobres, miseráveis, não, eles adoram a prosperidade. O que eles não gostam é a causa disso. O que provoca isso? O capitalismo, porque eles têm que combater o capitalismo. Então, na verdade, é o seguinte, uma pergunta que eu te coloco assim, todos eles gostam da prosperidade. A prosperidade ela está baseada em 3 pilares fundamentais. Em primeiro lugar, no trabalho. O trabalho é a fonte geral de riqueza e de realização humana. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, poupança. Todos os países mais desenvolvidos, aí bota os Suécia, Finlândia, então esses países lá nórdicos, tal, que são super desenvolvidos, eles têm o trabalho, a poupança e, sobretudo, o terceiro item, que para mim é tão importante quanto os primeiros, que é a honestidade. E traz isso para o Brasil. Nós temos trabalho, temos uma certa poupança e a honestidade. Onde é que nós colocamos a honestidade? Vamos começar lá pela presidência da República. Eu entro na questão da honestidade, né, Silvio, mas a gente aprendeu, Moeda e Bancos, e da Cruz, S é igual a I, poupança é igual a investimento. Só vai haver investimento se tiver poupança. Se não tiver poupança, não tem investimento. E esse investimento não é do Estado que sai, do governo que sai, não é dos impostos que sai do indivíduo, daquele que produz, daquele que poupa para garantir o seu futuro, o futuro da sua família. Essa é a essência do processo. Tributar isso, punir esse cara que trabalhou para deixar para a sua família, para os seus filhos, para garantir o seu futuro, isso é um absurdo. Isso é contra a natureza da ordem econômica que gera riqueza. Então, é destruição de riqueza, destruição de valor. Tributo é destruição de valor, por essência, né, Silvio? Então, a gente tem que entender isso. Por isso, a gente tem que combater sempre isso e forçar com que os governos se ajustem a sua máquina, ajustem os seus custos para que possam sobreviver com o mínimo de impostos possíveis. Então, se Bolsonaro reduziu de 30 para 17 o ICMS, os estados que se ajustem, que convivam com 17, que está mais do que bom. Lá fora é 6, 7 imposto estadual, o IVA, né? Aqui estão falando em 30% de novo, né? Então, 30% é um absurdo. Isso pune a sociedade como um todo para financiar a ineficiência e a incompetência do Estado, né? Então, e pune efetivamente os mais pobres, né? E os ricos também, porque os ricos poderiam investir, gerar mais riqueza, reduzir pobreza e acabam não podendo, porque esse tem que financiar o princípio da prosperidade, só que nós não conseguimos entender isso. Exatamente. E, aliás, votamos em gente que nos pune, gente que, ao invés de contribuir para a nossa prosperidade, para que nós possamos ter melhores condições de vida, ter saúde, ter educação, ter uma boa vida, ter uma vida justa e recompensadora, esses caras são eleitos aqui. Tem gente que fica advogando, investidores, pessoas familiares, especialmente não primeira geração, porque quem gera riqueza não pensa assim, mas segunda, terceira geração, que não faz nada, muitas vezes recebe herança, então eles se sentem culpados pela herança e ficam advogando mais impostos, enfim, eles têm toda a liberdade de doar o seu dinheiro para quem quer que seja,
que seja por impostos. Pode, faz doação para quem quiser. Gera, faz doação como quiser. Isso vai trazer o benefício, ou pelo menos a satisfação pessoal de que está fazendo bem, o que é legítimo, que é absolutamente legítimo. Mas não advogar mais impostos até para punir os outros, que não são eles mesmos, tá certo? Bider, um belo papo. Muito obrigado pela tua presença aqui. Vamos ver se a gente vem uma vez por mês aqui, de repente, porque acho importante passar esse conteúdo, que é o objetivo do programa. Nós queremos aqui esclarecer as pessoas. Cada um tem o seu livre-arbítrio, né? Só que as pessoas, elas precisam ter o conhecimento. E isso nós tentamos levar. Quando elas conseguem ter o conhecimento, absorver o conhecimento, elas têm condições de começar a entender melhor o processo. Entendendo melhor o processo, vai para a terceira etapa, que é o discernimento para tomar suas ações, inclusive ações de votar, né? Exatamente. Que aí tu tem mais esclarecimento para votar. Exatamente. Obrigado, Bider. Até a próxima. E Grêmio, né? E Dá-lhe Grêmio, né? Vamos lá. Ver, né? Daqui a pouco, né? Vamos Obrigado. ver o títulozinho que está à disposição, vamos chulhar. Vamos lá. Um abraço. Muito obrigado a você, telespectador. Um grande abraço, uma boa semana. Até a semana que vem.